O plenário vota pela segunda vez a medida provisória da regularização fundiária. E oposição e base aliada preparam estratégias para votar a denúncia contra o presidente Michel Temer. A Câmara precisa autorizar ou não a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, fala à Comissão de Orçamento. Ministro do Planejamento vem à Câmara defender os números do governo para os próximos anos. Contas devem ficar no vermelho até 2019. Boa noite para você. Agora, meia-noite e 13 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário seguiu a determinação do Supremo Tribunal Federal e votou emendas feitas no Senado à medida provisória que trata de regularização fundiária. O texto regulariza a propriedade de terras tanto em áreas urbanas quanto rurais, mas um grupo específico de emendas fez com que a MP fosse parar na esfera do Poder Judiciário. A gente conversa agora com a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde e tem outras informações. Dini, diferentemente da primeira vez que essa medida provisória foi votada, hoje houve muita obstrução no plenário, né? Boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. De fato, hoje teve muita obstrução, viu, Jaciene? Não pela medida provisória em si, não só, né, pela medida provisória em si, porque ela também é polêmica, mas também pelo clima político. A denúncia envolvendo o presidente da República, Michel Temer, roubou boa parte do horário voltado a debates aqui no plenário da Câmara dos Deputados. E a medida provisória em si também é polêmica, como eu disse. Ela trata de regularização de terras no país e, desde o início, ela sofreu várias oposições aí. Só que no dia que ela foi votada no plenário da Câmara, aqui pela primeira vez, em maio, foi aquele dia que houve manifestação em Brasília e que a Presidência da República colocou as Forças Armadas nas ruas para conter a violência das manifestações. Essa presença das Forças Armadas nas ruas fez com que a oposição se retirasse do plenário como forma de protesto. O que aconteceu? Essa medida provisória acabou sendo aprovada sem a presença da oposição no plenário. Ou seja, ela, apesar dela ser polêmica, ela não teve dificuldade nenhuma de ser aprovada aqui pela primeira vez na Câmara. Aí ela foi para o Senado. Chegando no Senado, ela estava com um prazo muito curto para ser aprovada lá. E um dia antes de perder a validade, ela foi aprovada com essas 8 emendas ditas de redação. A oposição não se conformou com isso, disse que especialmente três dessas 8 emendas mudavam o conteúdo da medida provisória e aí recorreram à Justiça. O juiz o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, entendeu que a oposição tinha razão, então mandou a Câmara voltar a apreciar essa medida provisória. E hoje foi o dia, como eu disse, com muita obstrução. Vamos acompanhar o início dos debates. O presidente Rodrigo Maia abriu a votação, lembrando que o problema ocorrido com a medida provisória 759 no Senado não é incomum. A MP foi enviada diretamente para a sanção presidencial, depois de o Senado fazer mudanças ditas de redação, mas que, na verdade, mudaram o conteúdo do texto. E quando muda o teor, é necessária uma nova análise da Câmara, mas nem sempre isso acontece. Esse é um problema recorrente na relação da Câmara e do Senado. Eu vou pedir que a Secretaria encaminhe a cada uma das lideranças o pré-acordo que nós fizemos naquela matéria que eu já tinha colocado em pauta, que é a emenda constitucional da regulamentação das medidas provisórias, que resolverá este problema que é frequente algumas vezes. Algumas emendas de redação no Senado, no fundo, passam muito perto do mérito. Os partidos de oposição tentaram derrubar a votação. O que o ministro Barroso fez foi apenas reconhecer que, de fato, foram emendas de mérito. O prazo se extinguiu. Essa medida provisória, é bom lembrar, é uma medida polêmica, demorou muito tempo para ser votada, havia interesses nessa medida provisória, foi muita polêmica, ela acabou sendo votada no dia, inclusive, da ausência da oposição, nós lembramos disso. Foi ao Senado, o Senado frauda para poder cumprir um prazo, por isso fraudou como emenda de redação, por isso o questionamento. Mas esse não foi o entendimento do presidente da Câmara. No momento da decisão do ministro Barroso, ainda havia prazo para a sanção da medida provisória. Verdade. O ministro Barroso
é que suspendeu esse prazo. Na discussão sobre o mérito, houve pontos de vistas diferentes sobre o teor da medida provisória. Não há nada que possa influenciar tanto a vida das pessoas como a possibilidade do seu registro da sua casa. É o sonhado RGI, é a sonhada regularização fundiária. Eu fui secretária e sou presidente de Ação Social e não tenho dúvidas da importância disso para a nação brasileira. Essa medida provisória, ela vai dar o direito de propriedade àquelas pessoas que não tiveram ainda. Nós temos assentado na região norte com mais de 30 anos sem o seu documento, sem ter a dignidade, sem ter um papel, sem ter uma escritura pública que dê a ele o direito de propriedade. O que estamos tratando aqui é de votar 3 artigos que foram inseridos no texto da medida provisória, sem votação aqui nessa casa. Por quem? Pelo líder do governo do Senado, senhor Romero Jucá, que cometeu uma irresponsabilidade, aliás, cometeu um crime de responsabilidade ao alterar o processo legal. Agora vamos falar rapidinho a respeito dessas 3 emendas que o Senado fez e que mudam o conteúdo da medida provisória. Uma delas trata da proposta de manifestação de aquisição. O que é isso? A Secretaria de Patrimônio da União, que trata dos terrenos da União, vai criar regras para que ocupantes de imóveis da União possam apresentar ao órgão quando tiverem uma proposta, quando tiverem intenção de comprar esse imóvel. Uma outra mudança foi aumento de um prazo que permite a doação de terrenos da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, para ocupações consolidadas até dezembro de 2016. O prazo anterior era até 2009, então tem aí uma diferença de 7 anos e meio aí para as ocupações. Então, as ocupações agora que podem ter aí terrenos doados pela SUFRAMA são ocupações consolidadas até dezembro de 2016 em Manaus e no município de Rio Preto da Eva. Bom, o outro e o mais polêmico deles é a questão do condomínio urbano simples. Essa figura do condomínio urbano simples veio ser criada por essa medida provisória e é a permissão de que em um mesmo terreno, quando há mais de uma casa em um mesmo terreno, por exemplo, cada casa possa ter um dono diferente. Essa previsão, ela inicialmente do texto que saiu aqui da Câmara, era só para ocupações irregulares. Chegou lá no Senado, o relator, senador Romero Jucá, disse que a pretensão nunca foi essa e sempre foi estender isso tanto para ocupações regulares quanto para ocupações irregulares. E foi assim que ficou, então, se estendendo aí a todos, então permitindo que todos que tenham casas ou várias casas em um mesmo terreno possam aí criar esse condomínio urbano simples, que é uma nova figura aí que vai existir agora no Brasil. Jaciene. Tá certo, Dini. Só lembrando que a proposta vai agora para a sanção presidencial, enfim. Para essas alterações, né, Dini? Não, toda a proposta toda a agora. Proposta. Isso, agora vai para a sanção presidencial para virar lei, né? Tá certo. Dini, muito obrigada pelas informações. Repercutiu aqui na Câmara o pronunciamento do presidente Michel Temer, que respondeu à denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República. Temer é acusado por corrupção passiva e é o plenário da Câmara que vai decidir se autoriza ou não a abertura do processo pelo Supremo Tribunal Federal. Um dia após o Procurador-Geral da República apresentar denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, Michel Temer fez o primeiro pronunciamento sobre o assunto. Ele afirmou que não há provas concretas na denúncia. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Aliás, examinando a denúncia, eu percebo, e falo com conhecimento de causa, eu percebo que reinventaram o Código Penal e incluíram uma nova categoria, a denúncia por ilação. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures ao STF por corrupção passiva, com base na delação dos executivos do grupo JF. Essa é a primeira vez que um presidente da República, no exercício do mandato, é denunciado por crime comum. Mas para o presidente ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, é preciso primeiro ter a autorização da Câmara.
O pronunciamento do presidente Michel Temer repercutiu na Câmara. Pronunciamento seguro, firme, inteligente e de um homem indignado. E o presidente disse que tem 40 anos de advocacia, que ele não viu no Código Criminal, que nem faculdade nenhuma ensina, né, acusação por ilação. Tá? Eu deduzo, eu acho. Eu confio na palavra do presidente Michel Temer, até que me prova o contrário. Aquela gravação foi feita de uma forma errada, não tem valor jurídico e ela teve mais ou menos 120 pontos de corte. Ele tenta se desvincular dos fatos que foram notórios, mas ele não apresenta nenhuma explicação plausível. Nossa opinião é que devamos aceitar a denúncia e que este plenário deva votar pelo acatamento da denúncia. E, ao mesmo tempo, vamos obstruir todas as matérias na medida em que não é possível que esta Câmara faça de contas que o Brasil está na normalidade. Nós defendemos que a votação seja feita num domingo para que toda a nação possa acompanhar e para que haja equilíbrio na forma de se discutir afastamento de presidente da República. Se na última vez foi feito num domingo para que todos acompanhassem, nada mais natural do que dessa vez seja feito também no mesmo dia da semana e seguindo exatamente o mesmo protocolo para que não haja dois pesos e duas medidas. A denúncia contra o presidente da República foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Mas, como você viu aí na reportagem, para a investigação ter prosseguimento depende de autorização da Câmara dos Deputados. Veja agora como será a análise desse processo pelos parlamentares. Para processar criminalmente o presidente da República, a Procuradoria-Geral da República apresenta uma denúncia contra o presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, então, notifica a Câmara dos Deputados, que precisa aprovar a abertura do processo criminal. O presidente Rodrigo Maia encaminha a denúncia à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e o presidente da CCJ nomeia um relator. O presidente Michel Temer tem, então, prazo de 10 sessões do plenário para apresentar a sua defesa. Depois disso, ou caso o presidente não se manifeste, a CCJ tem prazo de 5 sessões para votar o relatório. A decisão da comissão de recomendar ou não a abertura do processo é só uma instrução. Independente da conclusão, a denúncia segue para o plenário da Câmara. O presidente da Câmara, então, pauta a denúncia para votação na próxima sessão do plenário. A votação é feita por chamada nominal e precisa de 2/3 do plenário ou 342 votos para que haja autorização de abertura de processo criminal contra o presidente da República. Ou seja, sem o voto de 342 deputados, a denúncia é arquivada. Com 342 votos ou mais, a denúncia segue para a análise do Pleno do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros decidem se abrem ou não o processo criminal. Se o processo for aberto, Temer é afastado e o presidente da Câmara assume interinamente a presidência da República. De acordo com a assessoria de imprensa do STF, o caso é inédito e os procedimentos não são claros. Para o STF encaminhar a denúncia à Câmara, há 3 opções. O relator, o ministro Edson Fachin, pode informar a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, sobre a chegada da denúncia. Ela então envia ao presidente da Câmara. Outra hipótese é o relator abrir prazo de 15 dias para a manifestação dos denunciados, Michel Temer e Rocha Loures, e depois 5 dias para a manifestação do Procurador-Geral da República. Após esses prazos, a presidente do STF encaminha à Câmara. E há ainda a possibilidade de o relator levar a denúncia ao plenário do STF antes de ser enviada à Câmara. Aqui na Câmara, caso não haja votos suficientes para autorizar a abertura do processo criminal contra Michel Temer, o processo é arquivado. Mas depois do fim do mandato, Temer poderá responder pelos crimes na Justiça Comum, já que não terá mais foro privilegiado. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, veio à Câmara discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018. A LDO define as metas do governo e orienta a elaboração da lei orçamentária anual. O ministro disse à Comissão Mista de Orçamento que o governo conta com a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência para acelerar o ritmo de crescimento do país e demonstrou um cenário pouco otimista para a economia nos próximos anos.
Se o momento do Brasil tivesse que ser resumido em uma frase, o ministro do Planejamento já teria a dele. A situação fiscal do país continua gravíssima. A previsão do governo é que as contas ainda fiquem no vermelho por mais algum tempo. Em 2017, em 138 bilhões de reais. Em 2018, 129. Em 2019, 65 bilhões de reais. Só então em 2020, deveremos ter 10 bilhões de superávit. Isso antes mesmo de pagarmos os juros da dívida pública. Esse cenário prevê, a retomada do crescimento e a convergência das despesas e das receitas para níveis que são compatíveis com a aprovação das reformas que nós estamos discutindo no governo e no Congresso Nacional. A falta de aprovação dessas reformas, é evidente que esse cenário piora consideravelmente. Essa é a visão do governo. Em cima dela, o Congresso vota a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, orienta a criação do orçamento do país. O relatório foi apresentado nesta terça. Nessa crise econômica, o coração é a questão fiscal. Ela tem a ver com juros, com o ritmo da economia, com geração de emprego e renda. É no orçamento e na Lei de Diretrizes Orçamentárias que você pode estabelecer um compromisso concreto e real, na vida real, com a disciplina fiscal, com a responsabilidade fiscal. Esse compromisso vai envolver pela primeira vez um elemento a mais: o teto dos gastos. Na prática, ele significa que se quiser aumentar os gastos em alguma área, vai ter que reduzir em outra. Parece simples, mas imagine ter que escolher entre saúde, educação e segurança. Difícil, né? Deputados e senadores vão ter que oferecer uma resposta para isso. Nós temos que fazer com que a economia se desenvolva, colocar créditos disponíveis para o empreendedor poder investir, ter um juro baixo que permita o investimento, que se gere emprego e que com isso se permita ter uma arrecadação a mais, porque muita gente está empregada. O que o governo está fazendo? O governo não quer fazer crescer a economia, porque sua política não é para crescer a economia, para um desenvolvimento equilibrado, sustentável no país, e aí ele quer jogar sobre nós se nós vamos colocar na educação, na saúde. Está errado o governo. Agora, você só pode gastar o que arrecada, mas aí tem uma série de espaço para você melhorar a eficiência do gasto público. Primeiro, no combate duro à corrupção. Segundo, fazendo as escolhas certas. Mas a escolha certa, no meu entendimento, é ter uma boa capacidade de ouvir e perceber o que o povo está demandando. Nesta terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento também elegeu 16 deputados e senadores que serão os relatores de cada área do orçamento, como saúde, educação e transporte. Os relatores setoriais auxiliam o relator geral da proposta orçamentária na distribuição das despesas. Os pareceres elaborados por eles são analisados antes da votação do relatório final da proposta no fim do ano. Governo e oposição se reuniram nesta terça-feira na residência oficial da presidência do Senado e defenderam a aprovação do texto da reforma política na comissão especial da Câmara na próxima semana. Também participaram do encontro o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e diversos líderes do governo e da oposição das duas casas. É fundamental que a gente possa fazer essa reforma, é fundamental que tenha transparência e é fundamental que ela já valha para 2018. Nós temos que apresentar mudanças para a sociedade e nós estamos tratando disso. Nós vamos aprovar para 2020 em diante o distrital misto, que já é uma mudança grande no sistema eleitoral. Nós vamos criar o fundo, esse fundo deverá ter algo em torno de 50% do gasto de 2014, portanto haverá uma redução grande no gasto de campanha e nós vamos também criar uma transição para deputados federais e estaduais que vai ser debatido na Câmara, exatamente para que em 2018, não dando tempo de votar ainda o distrital misto, porque a confecção dos distritos demorará um certo tempo, nós vamos ver qual o modelo preferido dos deputados. A divergência central é do sistema eleitoral, mas nas outras questões há quase que um consenso e o entendimento de que nós precisamos aprimorar esse modelo. Não podemos pensar em mudanças tão profundas, mas sem mudanças esse sistema naufragará em 2018. Portanto, eu considero que foi uma reunião boa. O presidente da Câmara avocou para si o calendário, as duas PECs que vieram do Senado e o relatório do Vicente Cândido no que diz respeito ao financiamento.
e eu penso que no mais tardar na primeira semana de julho nós estaremos votando na comissão. Estamos às vésperas de construir um bom acordo, possível. Não é acordo entre governo e oposição, é acordo que, no meu entendimento, para permitir instituirmos alguns mecanismos de controle, alguns mecanismos que permitam mais transparência no sistema eleitoral para 2018. Veja agora outros assuntos que movimentaram a Câmara nesta terça-feira. As comissões de Meio Ambiente e de Agricultura discutiram o saneamento ambiental rural. Representantes da Funasa e da Fiocruz falaram sobre ações para melhorar o abastecimento de água e o tratamento de esgoto nas áreas rurais do país. O Programa Nacional de Saneamento Rural está em fase final de elaboração. Eles também estão preocupados com o risco de privatização do setor e a escassez de recursos após a aprovação da emenda constitucional do teto dos gastos públicos. A comissão especial que analisa o projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente promoveu audiência pública. Os especialistas concordam que o aumento do tempo para cumprir pena socioeducativa prejudica a inserção dos menores na sociedade. O diretor de Obras e Cooperação do Exército, General Daniel de Almeida Dantas, falou à comissão externa da transposição do Rio São Francisco. Ele disse que o Exército contribui com o Ministério da Integração em várias frentes, como na construção dos canais dos eixos norte e leste e na captação de água do Rio São Francisco. O deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, disse que serão feitas outras audiências públicas com entidades como o Ministério das Cidades, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Saúde. E nesta terça-feira, o Congresso Nacional promoveu uma sessão solene para comemorar o 40º aniversário da Igreja Universal. Parlamentares e convidados lotaram o plenário e as galerias para a sessão conjunta da Câmara e do Senado em homenagem aos 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Os evangélicos representam 22% da população brasileira, mais de 42 milhões de pessoas. A Universal, fundada em 1977, estima ter 9 milhões de seguidores. O deputado Márcio Marinho, que propôs a homenagem, lembrou a história da igreja. Essa casa, com essa ação de aprovar essa sessão solene, aprova, assina embaixo, um trabalho que um dia se iniciou lá no Coreto do Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Representantes da igreja defenderam a liberdade religiosa e chamaram a atenção para o impacto da Universal. Vossas Excelências estão convidados a visitar qualquer um dos 7.157 templos e catedrais instalados em todos os estados e aqui no Distrito Federal, ou as 2.857 igrejas no exterior. Em todos encontrarão milhões de pessoas que se reencontraram com a vida, gente que resolveu arregaçar as mangas para empreender e prosperar. O presidente do Congresso Nacional destacou o trabalho social desenvolvido. Sempre admirei as obras sociais das igrejas, concretizadas em ações que vão da proteção às crianças sem lar, aos cuidados às pessoas da terceira idade e de muitos brasileiros envolvidos com outros tipos de práticas que são muitas vezes recuperados pelas igrejas que existem em todo o nosso país. Especialistas apontaram o sistema criminal e a gestão dos presídios como as principais causas da crise do sistema penitenciário brasileiro. A nossa reportagem acompanhou a audiência pública na comissão especial que debateu o assunto. Rebeliões em vários presídios do Brasil chocaram o mundo e expuseram a falência do sistema penitenciário brasileiro. Só este ano foram 126 mortos em disputa de facções do crime organizado. Na comissão especial criada este ano para propor soluções, especialistas criticaram a política de encarceramento em massa e a má gestão do sistema, alimentados por equívocos que impedem investimentos na ressocialização dos presos. A prisão é um mal, que a pessoa que entra na prisão, ela piora. Aliás, o Darcy Ribeiro dizia, que a prisão é a maneira mais cara de transformar alguém em uma pessoa pior. O que interessa a toda a sociedade brasileira é reduzir o número de pessoas presas, porque isso vai significar uma melhora nos índices de criminalidade, por mais
paradoxal que isso possa parecer. Quanto mais gente presa nós temos, mais o crime organizado se fortalece e mais o Estado se enfraquece. Uma reincidência é um custo muito maior. O preso que reincide, que retorna ao sistema, e ele volta cada vez mais perigoso para a sociedade, ele vai cometer crimes e delitos muito mais graves ainda do que aquele que o levou pela primeira vez. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça indica que há mais de 600 mil presos no país para pouco mais de 370 mil vagas. Há, portanto, um déficit de 250 mil vagas no sistema. Mas os dados são de 2014. Segundo o IBCCRIM, o déficit é ainda maior. O quadro caótico impede que os presos sejam ressocializados. Poucos trabalham e menos ainda estudam no sistema. Devolve à sociedade um presidiário que não foi ressocializado, devolve pior do que entrou, essa é a verdade. Hoje o que nós podemos observar é que o Estado não tem domínio dentro dos presídios, as facções dominam, e essas facções dominando esses presídios, eles dominam o crime nas ruas, aumentando a violência. O relator diz que pretende compartilhar informações com o Poder Judiciário, o Executivo e a sociedade civil para propor mudanças. Para nós atualizarmos, modernizarmos a legislação, nós precisamos produzir uma síntese de conhecimento acumulado, de revisar as leis existentes e tentar fazer uma legislação que tenha efetividade, que possa enfrentar o grave problema de um país que prende muito e prende mal, que não ressocializa seus presos. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.